Filho, essa garçonete cuidou de mim no lar quando você me abandonou. A frase que a mãe idosa sussurrou no café destruiu o milionário na frente de dezenas de clientes. Ninguém imaginava que aquela garçonete simples havia mentido durante meses para manter a mãe dele viva. O que o empresário fez, depois dessa descoberta, mudou milhares de vidas para sempre. O Lar Esperança era um desses lugares que ninguém quer imaginar para si mesmo. Corredores brancos que cheiravam a desinfetante misturado com solidão, cadeiras de rodas vazias esperando ocupantes que talvez nunca mais voltassem a andar, e aquele silêncio pesado que só existe onde as pessoas vão para esperar. No quarto 16, Adelina Silva olhava pela janela há 6 meses, sempre esperando alguém que nunca aparecia. Tinha cabelos grisalhos penteados com esmero todas as manhãs, porque nunca se sabe quando meu filho pode chegar. E usava o batom cor-de-rosa que guardava na gaveta do criado mudo como se fosse um tesouro. Aos 73 anos, ela era a única residente que ainda acreditava em milagres. Camila Mendes empurrava o carrinho de café pela manhã quando notou a senhora do 16 pela primeira vez. Era diferente das outras. Enquanto a maioria dos idosos ficava apática, perdida em memórias que se confundiam com sonhos, Adelina se arrumava todos os dias, como se fosse sair para um encontro importante. Camila trabalhava meio período no Lar Esperança para complementar a renda da cafeteria e tinha 28 anos de quem já conhecia a vida pelo lado difícil. Cabelos castanhos sempre presos num coque simples, uniforme impecável, mesmo sendo de segunda mão, e aqueles olhos que conseguiam ver além das aparências. Era o tipo de pessoa que notava quando alguém precisava de um sorriso extra. Bom dia, dona Adelina. Café com açúcar hoje? Camila perguntou, parando o carrinho na porta do quarto. A senhora se virou com um sorriso que iluminou o ambiente inteiro, como se aquela fosse a primeira vez que alguém falava com ela em anos. Bom dia, minha querida. Pode ser, sim. Você é nova aqui, não é? Não me lembro de ter visto seu rosto antes. A voz de Adelina tinha aquela doçura de quem criou filhos sozinha e nunca perdeu a ternura, mesmo depois de tantas decepções. Camila serviu o café e notou algo que a fez parar. Na mesa de cabeceira, uma foto emoldurada de um homem de terno, sorrindo ao lado de Adelina numa época em que ela ainda tinha os cabelos escuros. É meu filho, Ricardo, Adelina disse, seguindo o olhar de Camila. Ele é um empresário muito importante aqui na cidade, dono da construtora Imperial, sabe? Sempre foi menino esperto, dedicado, só que agora está tão ocupado com os negócios que mal tem tempo para as coisas simples da vida. Havia um orgulho genuíno na voz dela, misturado com uma tristeza que ela tentava esconder atrás do sorriso. Camila conhecia aquele tipo de tristeza. Era a mesma que via no espelho quando pensava no pai que nunca conheceu. Ele vem visitar frequentemente? Ela perguntou, já imaginando a resposta pelo jeito que Adelina desviou o olhar. Ah, ele tentou vir semana passada, mas surgiu uma reunião importante de última hora. Você sabe como é, né? Homem de negócios não pode parar, mas ele liga sempre, se preocupa comigo. Adelina mentiu com a naturalidade de quem já havia repetido aquela história tantas vezes que quase acreditava nela. Camila sentiu o peito apertar. Trabalhava ali havia apenas 3 dias, mas já tinha aprendido com as enfermeiras que Adelina estava internada há 6 meses e nunca, nem uma única vez, havia recebido visita ou telefonema. O filho pagava todas as contas em dia através de transferência bancária, mas era como se ela fosse apenas mais uma conta para quitar no final do mês. O resto da manhã passou devagar, mas Camila não conseguiu tirar Adelina da cabeça. Durante o almoço, procurou a enfermeira Beatriz, uma mulher de 50 anos que conhecia a história de cada residente como se fossem da própria família. Beatriz, posso perguntar sobre a dona Adelina do 16? Ela falou do filho empresário, mas...
Camila hesitou, sem saber como fazer a pergunta sem parecer intrometida. Beatriz suspirou e colocou a mão no ombro da garota. Querida, aquela senhora inventa uma desculpa diferente todo dia para justificar por que o filho não aparece. É de partir o coração. O Ricardo paga tudo certinho, mas deixou instruções claras na recepção. Nenhum telefonema para incomodá-lo, nem mesmo em emergências. As palavras de Beatriz ecoaram na cabeça de Camila durante toda a tarde. Como alguém podia abandonar a própria mãe daquele jeito? Ela que nunca teve mãe, sabia o valor de ter alguém que te ama incondicionalmente. Às 5 da tarde, quando seu turno estava quase acabando, passou novamente pelo quarto 16. Adelina estava sentada na poltrona ao lado da janela, olhando para o estacionamento com uma expressão de expectativa que cortava a alma. Ainda esperando visita? Camila perguntou suavemente, entrando no quarto. Não exatamente esperando, Adelina respondeu, sem tirar os olhos da janela. Só observando. Às vezes, acho que vejo o carro dele, sabe? Aquele BMW preto que ele adora. Mas sempre é só minha imaginação pregando peças. Camila puxou uma cadeira e sentou ao lado de Adelina. Dona Adelina, posso fazer uma pergunta meio pessoal? A senhora assentiu, finalmente desviando o olhar da janela. A senhora tem outros filhos? Outros familiares? Adelina balançou a cabeça negativamente. Só o Ricardo. O pai dele faleceu quando ele tinha 15 anos, então criei meu menino sozinha. Trabalhei em 3 empregos para pagar a faculdade dele. Vendi até as joias da minha mãe para que ele pudesse estudar engenharia numa universidade particular. Valeu cada sacrifício, porque hoje ele é um homem de sucesso. O orgulho na voz de Adelina era genuíno, mas Camila percebia a dor por trás de cada palavra. E ele sabe de todos esses sacrifícios que a senhora fez? Camila perguntou, sentindo o coração acelerar com a resposta que sabia que viria. Adelina riu baixinho, mas era um riso sem alegria. Ah, minha querida, filho homem não precisa saber dessas coisas. O importante é que ele conseguiu ser alguém na vida. Eu sempre dizia para ele, meu filho, você vai ser grande, vai ter tudo que eu nunca pude ter. E conseguiu. Tem uma empresa enorme, casa linda, carro importado. É tudo que uma mãe pode sonhar para um filho. Camila sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Adelina estava justificando o abandono do próprio filho, transformando negligência em sucesso. Dr. Henrique Almeida apareceu na porta nesse momento, com sua postura séria de quem carregava o peso de cuidar de dezenas de vidas esquecidas. Camila, posso falar com você um instante? Ela se levantou e acompanhou o diretor até o corredor. Notei que você tem passado bastante tempo com a dona Adelina. É louvável sua dedicação, mas preciso te alertar sobre algo importante. O médico baixou a voz, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém escutava. O estado emocional dela é extremamente frágil. Ela vive numa fantasia sobre esse filho que nunca aparece. Qualquer choque de realidade pode ser devastador para alguém na condição delicada dela. Que tipo de condição? Camila perguntou, sentindo um frio na barriga. Dr. Henrique hesitou antes de responder. Ela tem episódios de pressão alta que podem se tornar graves com estresse emocional. Além disso, a solidão está causando um tipo de depressão que pode afetar seriamente sua saúde física. Em casos assim, o apoio emocional é tão importante quanto qualquer medicamento. Camila engoliu seco. Adelina não estava apenas abandonada. Estava literalmente definhando de tristeza. Doutor, e se eu pudesse passar mais tempo com ela? Fazer companhia, conversar? O médico sorriu pela primeira vez desde que Camila o conhecia. Seria uma bênção, minha jovem. Às vezes, um coração bondoso vale mais que todos os remédios do mundo. Quando Camila voltou para o quarto, encontrou Adelina olhando novamente para a foto do filho. Sabe, Camila, posso te contar um segredo?
A senhora falou sem levantar os olhos da fotografia. Às vezes finjo que você é minha filha, que tenho alguém que se importa comigo de verdade. É bobagem de velha, eu sei, mas me faz bem imaginar como seria ter uma filha carinhosa como você. As palavras atingiram Camila como um soco no estômago. Ela se ajoelhou ao lado da poltrona de Adelina e segurou suas mãos enrugadas com todo o carinho do mundo. Dona Adelina, não precisa fingir. A partir de hoje, vou cuidar da senhora como se fosse minha própria mãe. Prometo que não vai se sentir sozinha nunca mais. Adelina começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio misturadas com uma tristeza profunda. Minha querida, você nem me conhece direito. Por que faria isso por uma velha esquecida como eu? Camila apertou as mãos dela com mais força, porque reconheço amor verdadeiro quando vejo. A senhora amou seu filho com tudo que tinha e merece receber esse amor de volta, mesmo que não seja dele. Naquele momento, algo mudou para sempre na vida das duas. Adelina havia encontrado a filha que sempre sonhou ter, e Camila tinha encontrado a mãe que perdeu antes mesmo de conhecer. Mas nenhuma das duas imaginava que essa promessa simples de cuidado e carinho seria o estopim para uma reviravolta que abalaria a vida do empresário mais poderoso da cidade. Porque Ricardo Silva estava prestes a descobrir que, enquanto ele construía seu império de concreto e lucro, uma garçonete simples estava reconstruindo o coração despedaçado da mulher que ele havia escolhido esquecer. A partir daquele dia, Camila não sabia que estava plantando as sementes de uma confrontação que mudaria não apenas a vida de Adelina, mas mexeria com as estruturas de uma família destroçada pela ambição e pelo orgulho. O filho que abandonou a mãe em nome do sucesso estava prestes a aprender uma lição que nenhuma universidade jamais poderia ensinar. As semanas que se seguiram transformaram completamente a rotina do Lar Esperança. Camila havia mudado seus horários na cafeteria para passar mais tempo com Adelina, e a mudança era visível até para quem apenas passava pelo corredor. O quarto 16, que antes parecia um mausoléu de esperanças mortas, agora tinha flores frescas na mesa, o som de risadas baixinhas durante as tardes e uma energia que contagiava até os funcionários mais cansados. Mas por trás dessa transformação bonita, uma descoberta perturbadora estava prestes a abalar tudo que Camila acreditava sobre família e abandono. Na segunda-feira de manhã, Camila chegou ao lar com um pequeno vaso de violetas que havia comprado com o próprio dinheiro. Adelina estava sentada na cama, penteando os cabelos com o mesmo cuidado de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Camila, querida, preciso te contar uma coisa que está pesando no meu coração, ela disse, fazendo sinal para que a garota se sentasse ao seu lado. Ontem à noite liguei para o escritório do Ricardo. Sei que não devia, mas estava com tanta saudade. A voz de Adelina tremeu e Camila sentiu o estômago se contrair. O que aconteceu, dona Adelina? A secretária dele, Patrícia, foi muito educada, mas disse uma coisa estranha. Disse que o Ricardo havia deixado instruções para não receber ligações pessoais durante o horário comercial, nem mesmo da família. Adelina parou de pentear o cabelo, suas mãos tremendo ligeiramente. Família, Camila, como se eu fosse apenas mais uma pessoa qualquer tentando incomodá-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila sabia que precisava investigar mais, mas não queria magoar ainda mais a mulher que havia aprendido a amar como mãe. Durante o almoço, Camila procurou o auxiliar Mercedes, um homem de 40 anos que trabalhava no lar há mais de uma década e conhecia todos os segredos que aquelas paredes guardavam. Mercedes, posso te fazer uma pergunta sobre a dona Adelina? É sobre o filho dela. Mercedes parou de organizar os medicamentos e olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Camila, você parece uma boa garota, então vou te contar a verdade. O Ricardo Silva não é apenas um empresário ocupado. Ele é um homem que literalmente apagou a mãe da vida dele.
Como assim? Camila perguntou, sentindo o coração acelerar. Mercedes suspirou pesadamente antes de continuar. Quando a dona Adelina foi internada aqui, eu estava de plantão na recepção. O Ricardo chegou num BMW preto, terno caríssimo, falando no celular sobre negócios. Trouxe a mãe dele como se estivesse entregando uma encomenda. Pagou 6 meses adiantados, assinou todos os papéis e disse textualmente: "Não quero ser incomodado com telefonemas ou relatórios. Vocês têm meu cartão para emergências médicas, só isso." Quando a dona Adelina perguntou quando ele voltaria para visitá-la, sabe o que ele respondeu? Camila balançou a cabeça, temendo a resposta. "Mãe, agora você está em boas mãos. Preciso focar no que realmente importa." E saiu sem olhar para trás. A dona Adelina ficou parada na recepção por meia hora, esperando ele voltar para se despedir direito. Mas ele nunca voltou. As palavras de Mercedes atingiram Camila como uma avalanche. Não era negligência ou esquecimento, era abandono premeditado e cruel. Mas por quê? O que ela fez para merecer isso? Mercedes balançou a cabeça tristemente. Essa é a parte mais triste da história. Ela não fez nada além de amar demais. Naquela tarde, Camila voltou para o quarto de Adelina com uma determinação diferente. Precisava entender a história completa antes de julgar qualquer coisa. "Dona Adelina, a senhora se importaria de me contar como era a vida quando o Ricardo era pequeno? Como foram os primeiros anos depois que ficaram sozinhas?" Os olhos de Adelina se iluminaram com a oportunidade de reviver memórias felizes. "Ah, minha querida, foram tempos difíceis, mas cheios de amor. Quando o marido faleceu, o Ricardo tinha 15 anos e sonhava em ser engenheiro. Eu trabalhava numa fábrica durante o dia, lavava roupa para fora de madrugada e ainda fazia quitutes para vender nos fins de semana. Devia ser muito cansativo", Camila comentou, admirada com a força daquela mulher. "Cansativo, era exaustão completa, querida. Mas quando via meu menino estudando até tarde, com aquela determinação nos olhos, toda a canseira desaparecia. Eu costumava dizer: um dia você vai ser importante, meu filho, e tudo isso vai valer a pena." Adelina se levantou e abriu a gaveta do criado mudo, retirando um envelope amarelado pelo tempo. "Guardei algumas coisas da época da faculdade dele. Quer ver?" Camila assentiu, pressentindo que estava prestes a descobrir algo crucial. O primeiro papel que Adelina tirou do envelope era um comprovante de venda de uma máquina de costura Singer antiga. "Vendi a máquina da minha mãe para pagar a matrícula do primeiro semestre. Era tudo que tinha de valor em casa." O segundo papel mostrava a venda de um anel de ouro com uma pequena esmeralda. "Aliança de casamento. Vendi para comprar os livros de engenharia, que custavam uma fortuna." Um por um, Adelina foi mostrando comprovantes de vendas de móveis, eletrodomésticos e até mesmo roupas boas que guardava para ocasiões especiais. "Todos os meus pertences viraram degraus para o sucesso do meu filho." "E ele sabia de todos esses sacrifícios?" Camila perguntou, já conhecendo a resposta, mas precisando ouvir. Adelina riu baixinho, mas era um riso carregado de melancolia. "Claro que não, querida. Eu sempre inventava desculpas. Ah, aquele anel estava velho mesmo. Ou essa máquina estava dando defeito." Não queria que ele se sentisse culpado ou desistisse dos estudos por minha causa. Mãe que ama de verdade protege os sonhos dos filhos, mesmo que tenha que sacrificar os próprios. Camila sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Adelina havia literalmente se desfazer para construir a vida do filho, e ele nem sabia disso. Dr. Henrique apareceu na porta nesse momento, interrompendo a conversa. "Camila, posso falar com você um momento?" Ela acompanhou o médico até seu consultório, onde ele fechou a porta com uma expressão preocupada. "Preciso te contar algo importante sobre o Ricardo Silva. Fiz algumas investigações discretas depois da nossa última conversa." O doutor abriu uma pasta em sua mesa. "Liguei para outros lares de idosos da cidade, fingindo que estava fazendo uma pesquisa.
Descobri que o Ricardo já tentou internar a mãe em 3 lugares diferentes antes de trazer ela aqui. Por quê? Camila perguntou, sentindo um frio na espinha. Porque nos outros lugares, a dona Adelina tentava fugir ou causava problemas, perguntando constantemente sobre o filho. Ele queria um lugar onde ela ficasse quieta e não incomodasse ninguém. O Lar Esperança foi o único que aceitou as condições dele. Nenhum contato, nenhum relatório, apenas cuidados básicos. Dr. Henrique fechou a pasta com raiva contida. Em 30 anos de medicina, nunca vi um caso tão extremo de abandono consciente. Aquele homem não tem apenas negligenciado a mãe. Ele tem sistematicamente tentado apagar ela da existência dele. Camila saiu do consultório com o mundo girando. Como alguém podia ser tão cruel com a própria mãe? Voltou para o quarto, encontrou Adelina, organizando as fotos antigas, preparando uma pequena exposição improvisada na mesa de cabeceira. "Olha que encontrei, querida", ela disse, mostrando uma foto de formatura. "Meu Ricardo, no dia que se formou engenheiro. Olha que orgulho no rosto dele. E olha eu aqui do lado, de vestido emprestado, mas com o coração transbordando de felicidade." Na foto, Ricardo estava sério, olhando para a câmera com uma expressão distante, enquanto Adelina sorria como se tivesse ganhado na loteria. "Dona Adelina", Camila disse, sentando-se na cama ao lado dela, "preciso te fazer uma pergunta difícil. A senhora acha que o Ricardo realmente está ocupado demais ou existe alguma outra razão para ele não vir visitá-la?" Adelina parou de mexer nas fotos e ficou em silêncio por alguns instantes. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que ela já não conseguia mais esconder. "Sabe, Camila, às vezes acordo no meio da noite e fico pensando se fiz alguma coisa errada. Se amei demais, ou se protegi demais, ou se..." A voz de Adelina se quebrou e ela começou a chorar silenciosamente. Camila a abraçou, sentindo todo o peso da injustiça daquela situação. "A senhora não fez nada errado. Ser mãe amorosa nunca é erro." Adelina se agarrou em Camila como quem se agarra numa tábua de salvação. "Então por que ele me abandonou aqui? Por que age como se eu fosse um peso em sua vida?" A pergunta ecoou no quarto como um grito de dor, e Camila soube naquele momento que não podia mais fingir não saber a verdade. "Dona Adelina, prometo que vamos descobrir o que realmente está acontecendo. E prometo que, independente do que descobrirmos, a senhora nunca mais vai se sentir abandonada." Adelina olhou nos olhos de Camila e viu ali uma determinação que há muito tempo não via em ninguém. "Você faria isso mesmo? Por uma velha como eu?" Camila segurou o rosto de Adelina entre as mãos. "Faria qualquer coisa pela minha mãe do coração." Naquela noite, depois que Adelina adormeceu, Camila ficou acordada, planejando sua próxima jogada. Ia descobrir exatamente quem era Ricardo Silva e por que ele havia abandonado uma mãe tão amorosa. Mas ela não imaginava que essa investigação levaria a descobertas que mudariam não apenas a vida de Adelina, mas revelariam um lado sombrio da natureza humana que ela jamais pensou que existisse. O empresário de sucesso estava prestes a ter seu passado confrontado por uma garçonete que não tinha nada a perder e tudo a lutar. A guerra silenciosa entre o amor verdadeiro e a ambição fria estava apenas começando. A decisão de Camila foi tomada numa madrugada insone, quando encontrou Adelina chorando silenciosamente no corredor do Lar Esperança. A senhora havia acordado confusa, procurando pelo filho que, em seu estado de fragilidade, acreditava ter vindo visitá-la. "Ele estava aqui, Camila. Eu vi o Ricardo sentado na poltrona, sorrindo para mim como quando era pequeno, mas quando acendi a luz..." A voz de Adelina se quebrou e Camila sentiu algo se partir dentro do peito. Naquele momento, não era mais apenas compaixão ou carinho. Era uma fúria controlada contra um homem que estava literalmente matando a própria mãe aos poucos, através da crueldade mais refinada que existia: a indiferença. Na manhã seguinte,
Camila pediu folga na cafeteria e foi até o centro da cidade, determinada a encontrar a sede da construtora imperial. Não tinha um plano elaborado, apenas a certeza de que não podia mais ficar parada, vendo Adelina definhar de saudade. O prédio da empresa era imponente, todo de vidro espelhado, com carros importados estacionados na frente e homens de terno entrando e saindo com pressa. Camila se sentiu pequena ali, com sua roupa simples e cabelos presos num rabo de cavalo. Mas a imagem de Adelina chorando no corredor a impulsionou para a frente. A recepção era intimidadora, com mármore brilhante e uma secretária impecavelmente arrumada, que a olhou de cima a baixo, com desdém mal disfarçado. "Posso ajudá-la?" Patrícia perguntou com aquele tom que deixava claro que não tinha intenção alguma de ajudar. "Gostaria de falar com o Sr. Ricardo Silva. É sobre a mãe dele, Dona Adelina." O nome da mãe fez Patrícia franzir o senho, como se Camila tivesse mencionado algo desagradável. O Sr. Ricardo não atende pessoas sem agendamento e assuntos pessoais não são tratados durante o horário comercial. "Mas é urgente", Camila insistiu, tentando manter a voz firme. "A senhora Adelina está passando por um momento delicado e preciso falar com ele sobre o estado dela." Patrícia digitou algo no computador com movimentos mecânicos sem sequer olhar para Camila. "Como eu disse, o Sr. Ricardo deixou instruções claras sobre não ser incomodado com questões familiares. Se for uma emergência médica real, entre em contato com o hospital." A frieza na voz de Patrícia era um reflexo perfeito da frieza do patrão, e Camila entendeu que estava ali apenas perdendo tempo. Mas a garçonete não desistiu fácil. Durante os dias seguintes, tentou diferentes abordagens. Ligou para o escritório fingindo ser de uma empresa parceira, mas Patrícia reconheceu sua voz. Tentou esperar na frente do prédio, mas descobriu que Ricardo tinha garagem privativa e não passava pela recepção principal. Cada tentativa frustrada a deixava mais determinada e ao mesmo tempo mais revoltada com a barreira intransponível que Ricardo havia construído ao redor de sua vida para manter a mãe do lado de fora. Enquanto isso, o estado de Adelina começou a se deteriorar visivelmente. Dr. Henrique chamou Camila para uma conversa séria em seu consultório. "Camila, preciso ser honesto com você. A condição da dona Adelina está piorando não por causa da idade, mas por causa da tristeza profunda. Ela está desenvolvendo o que chamamos de síndrome do coração partido. O corpo dela está literalmente desistindo porque a alma não aguenta mais." As palavras do médico atingiram Camila como um soco. "Doutor, quanto tempo ela tem se continuar assim?" "É difícil dizer. Pode ser semanas, pode ser meses. Mas se ela não tiver uma razão forte para lutar, para querer viver..." Dr. Henrique não precisou completar a frase. Camila entendeu que estava numa corrida contra o tempo e que precisava de uma estratégia diferente. Foi quando lembrou de algo que Mercedes havia comentado. Ricardo frequentava o clube empresarial todas as sextas-feiras para reuniões de negócios. Era um lugar público onde ela poderia tentar uma abordagem direta. Na sexta-feira à tarde, Camila se arrumou com o melhor que tinha no guarda-roupa e foi até o clube empresarial. O local era ainda mais intimidador que o escritório da construtora, com porteiros uniformizados e uma atmosfera de exclusividade que gritava: "Você não pertence aqui." Mas Camila havia aprendido uma lição importante trabalhando como garçonete. As pessoas importantes raramente prestam atenção nos funcionários. Se ela agisse como se tivesse alguma função ali, talvez conseguisse passar despercebida. Entrou pela entrada de serviços, fingindo ser de uma empresa de catering, e conseguiu chegar até o salão principal, onde grupos de empresários conversavam em círculos fechados. Foi quando viu Ricardo Silva pela primeira vez. Ele estava exatamente como na foto que Adelina guardava, mas 20 anos mais velho e com uma expressão de frieza que nunca aparecia nas fotografias. Alto, bem vestido,
falando no celular enquanto outros homens aguardavam sua atenção. Tinha o tipo de presença que dominava ambientes, e Camila entendeu por que ele havia se tornado tão bem-sucedido nos negócios. Esperou ele terminar a ligação e se aproximou com o coração disparado. "Senhor Ricardo Silva!" Ele se virou com uma expressão de irritação, claramente incomodado por ter sido interrompido por alguém que obviamente não pertencia àquele círculo social. "Sou Camila e trabalho no Lar Esperança. Preciso falar sobre sua mãe, Dona Adelina." A expressão de Ricardo mudou instantaneamente. Não era preocupação ou interesse. Era aborrecimento puro. "Como você conseguiu entrar aqui? Este é um clube privado. Senhor Ricardo, sua mãe está muito mal. Ela passa os dias inteiros esperando uma visita sua. E a tristeza está afetando gravemente a saúde dela." Camila falou rapidamente, tentando passar a mensagem antes que ele a dispensasse. Ricardo olhou ao redor, claramente constrangido por estar tendo essa conversa em público. "Escute bem, senhorita. Qual o nome mesmo?" "Camila. Senhorita Camila, minha mãe está recebendo todos os cuidados médicos necessários. Pago uma fortuna para que ela seja bem tratada. Se há algum problema com os serviços, fale com a administração do lar." "Não é sobre os cuidados médicos", Camila insistiu, sentindo que estava perdendo a única chance que teria. "É sobre amor, sobre presença. Ela precisa saber que o filho ainda se importa com ela." Ricardo riu, mas era um riso sem humor, carregado de cinismo. "Amor, presença? Senhorita, você não conhece a minha história com aquela mulher. Não sabe o que eu passei para chegar onde estou. Se ela está sendo dramática por não receber visitas, isso é problema dela, não meu." A frieza brutal na voz de Ricardo deixou Camila em choque. Ela havia imaginado muitas explicações para o abandono de Adelina. Talvez ele fosse apenas negligente, ou talvez houvesse algum mal-entendido familiar. Mas não estava preparada para tamanha crueldade consciente. "Como o senhor pode falar assim da sua própria mãe? Ela te ama mais que a própria vida." Ricardo se aproximou de Camila com uma expressão ameaçadora. "Cuidado com o tom, senhorita. Você é apenas uma funcionária paga para fazer seu trabalho, não para dar opiniões sobre minha família." "E se ela morrer de tristeza?" Camila perguntou, jogando a última cartada. "E se sua mãe não aguentar mais essa solidão e... Então será um alívio." Ricardo respondeu friamente, sem pestanejar. "Finalmente poderei focar totalmente nos meus negócios, sem drama familiar." As palavras saíram da boca dele com naturalidade assustadora, como se estivesse falando sobre o tempo. Os empresários ao redor pararam de conversar, chocados com a crueldade daquela declaração. Camila sentiu as pernas tremerem, não de medo, mas de indignação. Naquele momento, ela entendeu que estava diante de algo muito pior que negligência ou egoísmo comum. Ricardo Silva havia se tornado um monstro emocional, alguém que havia perdido completamente a capacidade de amar ou sentir empatia. E o mais terrível era que ele parecia orgulhoso disso, como se a frieza fosse um sinal de força e superioridade. "O senhor vai se arrepender dessas palavras", Camila disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Um dia vai entender o que perdeu e vai ser tarde demais." Ricardo riu mais uma vez, mas agora havia algo cruel naquele riso. "Ameaças, senhorita Camila? De uma garçonete que mal consegue pagar as próprias contas?" Ele fez um gesto para os seguranças. "Escolham vocês, saem por conta própria ou precisam ser escoltada?" Camila olhou ao redor e viu o constrangimento nos rostos dos outros empresários. Alguns pareciam genuinamente incomodados com a crueldade de Ricardo, mas ninguém disse nada. No mundo dos negócios, aparentemente, a frieza era vista como virtude. Camila saiu do clube com a cabeça erguida, mas com o coração despedaçado. Agora sabia exatamente com que tipo de pessoa estava lidando. Não era apenas um filho ausente, era alguém que havia voluntariamente arrancado o amor do próprio coração e se orgulhava disso. Mas também sabia que tinha uma arma poderosa.
a verdade sobre os sacrifícios de Adelina, que Ricardo aparentemente desconhecia completamente. Naquela noite, voltou para o Lar Esperança e encontrou Adelina sentada na poltrona, olhando para a foto do filho com uma expressão de tristeza infinita. Camila, querida, tive um sonho estranho hoje. Sonhei que meu Ricardo havia se tornado uma pessoa fria, sem coração. Mas isso é impossível, né? Meu menino sempre foi carinhoso. Camila segurou a mão de Adelina e fez uma promessa silenciosa. Ia encontrar uma maneira de fazer Ricardo Silva encarar a verdade sobre o que havia se tornado, mesmo que isso custasse tudo o que ela tinha. A guerra entre o amor verdadeiro e a ambição cruel estava prestes a entrar numa fase muito mais intensa. E Camila havia acabado de descobrir que lutaria não apenas contra a indiferença, mas contra uma crueldade que ela jamais imaginou que pudesse existir dentro de um filho. A semana que se seguiu ao encontro no clube empresarial foi a mais angustiante da vida de Camila. Adelina havia piorado drasticamente, como se o corpo dela pressentisse que algo terrível estava acontecendo. Passava horas olhando para a janela sem ver nada, sussurrando o nome do filho como uma oração desesperada. Dr. Henrique havia aumentado os cuidados médicos, mas todos sabiam que não era remédio que Adelina precisava. Era esperança. E Camila estava ficando sem opções para dar isso a ela. Foi numa quinta-feira chuvosa que a inspiração veio de forma inesperada. Camila estava arrumando os pertences de Adelina quando encontrou uma agenda antiga, cheia de números de telefone de pessoas que um dia fizeram parte da vida da senhora. A maioria dos contatos era de décadas atrás, mas um nome chamou sua atenção. Helena Carvalho, com a anotação vizinha querida ao lado. Camila decidiu ligar, numa tentativa desesperada de encontrar alguém que conhecesse a verdadeira história da família Silva. Helena atendeu no terceiro toque, e sua voz carregava a doçura de quem havia vivido muito e aprendido a valorizar as coisas simples. Alô? Dona Helena, meu nome é Camila. Estou ligando por causa da dona Adelina Silva. A senhora ainda se lembra dela? Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido de uma exclamação emocionada. Adelina, minha querida Adelina, como ela está? Faz anos que perdi contato com ela. O Ricardo mudou o telefone dela e nunca mais consegui falar. Ela está internada num lar de idosos e, bem, não está muito bem. Camila explicou brevemente a situação, omitindo os detalhes mais cruéis para não chocar a idosa do outro lado da linha. Dona Helena, a senhora conheceu o Ricardo quando ele era jovem? Sabe como era o relacionamento dele com a mãe? A resposta de Helena veio carregada de emoção e indignação. Conhecia aquele menino desde pequeno. Adelina era a mãe mais dedicada que já vi na vida. Trabalhava 3 turnos para dar tudo de melhor para ele. 3 turnos? Camila perguntou, sentindo que estava prestes a descobrir algo importante. Sim, querida. Durante o dia ela trabalhava na fábrica, à tarde lavava roupa para fora e de madrugada costurava roupas para uma confecção. Eu morava na casa ao lado e via luz no quarto dela até altas horas. Muitas vezes ela desmaiava de cansaço, mas nunca deixava de trabalhar. Tudo pelo Ricardo. Helena fez uma pausa e Camila podia ouvir o choro contido na voz da senhora. Ela chegou a passar fome para que o menino pudesse comer bem. Eu levava comida escondido, porque sabia que ela estava se sacrificando demais. As revelações de Helena foram como socos no estômago de Camila. Dona Helena, o Ricardo sabe dessas coisas? Alguém contou para ele sobre os sacrifícios que a mãe fez? Claro que não, querida. Adelina fazia questão de esconder. Dizia que não queria que o filho se sentisse culpado ou desistisse dos estudos. Quando ele perguntava por que ela estava mais magra, ela inventava que estava fazendo dieta. Quando ele perguntava por que tinha vendido alguma coisa, ela dizia que não precisava mais. Helena suspirou profundamente. Aquela mulher mentiu a vida inteira para proteger o orgulho do filho.
Camila sentiu uma ideia se formando em sua mente. Se Ricardo não sabia da extensão dos sacrifícios da mãe, talvez isso explicasse parte de sua frieza. Talvez ele realmente acreditasse que Adelina sempre teve uma vida confortável e por isso não compreendia por que ela estava sendo dramática agora. Dona Helena, a senhora teria como me encontrar hoje? Preciso muito da sua ajuda para salvar a dona Adelina. A resposta veio sem hesitação. Claro, querida, qualquer coisa pela minha Adelina. 2 horas depois, Camila estava sentada na sala modesta de Helena, ouvindo histórias que a deixavam cada vez mais revoltada e, ao mesmo tempo, mais determinada. Tenho uma foto que vai te chocar, Helena disse, levantando-se para buscar um álbum antigo. Esta aqui é da formatura do Ricardo. Na foto, Adelina aparecia magríssima, usando um vestido que claramente era emprestado e sapatos que haviam visto melhores dias. Mas seu sorriso era radiante, como se estivesse vivendo o dia mais feliz da vida. Ao lado dela, Ricardo posava sério, sem demonstrar qualquer emoção especial. Sabe o que ela fez para comprar o anel de formatura dele? Helena continuou. Vendeu a aliança de casamento, a única lembrança que tinha do marido. Mas disse para o Ricardo que havia ganhado dinheiro extra fazendo costuras. Camila olhava as fotos com lágrimas nos olhos, vendo a prova visual de uma dedicação que beirava o sacrifício extremo. E tem mais. Adelina chegou a vender o próprio sangue para conseguir dinheiro extra. Naquela época era permitido, e ela ia toda semana ao Hemocentro. As revelações se acumulavam como uma montanha de evidências da abnegação materna mais pura que Camila já havia presenciado. Mas Helena ainda tinha a bomba final. Querida, preciso te contar a coisa mais chocante de todas. No último ano da faculdade do Ricardo, Adelina descobriu que ele estava namorando uma garota de família rica. E sabe o que ela fez? Camila balançou a cabeça, pressentindo que viria algo devastador. Ela vendeu a casa que havia herdado dos pais, o único patrimônio que tinha. Por quê? Camila perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Porque queria que o Ricardo pudesse levar a namorada para lugares bonitos, pudesse se vestir bem, pudesse se sentir igual aos colegas ricos da faculdade. Ela alugou um quarto minúsculo e disse para ele que estava reformando a casa. O coitado nunca soube que a mãe havia se tornado praticamente uma moradora de rua para que ele pudesse manter as aparências com a namorada rica. Helena mostrou mais uma foto. Adelina, na festa de formatura, em pé ao fundo, observando o filho dançar com uma garota elegante. Naquele momento, Camila teve uma revelação que mudou completamente sua estratégia. Ricardo não era apenas cruel por escolha. Ele era cruel por ignorância. Havia crescido acreditando que a mãe sempre teve recursos, que os sacrifícios dela eram pequenos e voluntários. Ele nunca havia enxergado a extensão do amor que Adelina tinha por ele, porque ela havia feito questão de esconder. Dona Helena, preciso de um favor muito importante. A senhora guardou algumas dessas coisas? Comprovantes, fotos, alguma prova dos sacrifícios da dona Adelina? Helena se levantou com dificuldade e foi até um armário antigo, de onde retirou uma caixa de sapatos amarelada pelo tempo. Adelina me deixou guardar estas coisas quando se mudou para o apartamento pequeno. Disse que não queria que o Ricardo encontrasse e descobrisse a verdade. Dentro da caixa estava um tesouro de evidências, comprovantes de venda da casa, recibos das doações de sangue, contratos de trabalho de madrugada e uma carta nunca enviada que Adelina havia escrito para o filho, explicando tudo. Camila leu a carta com o coração partido. Era uma despedida antecipada, onde Adelina pedia desculpas por não ter sido a mãe que Ricardo merecia, e explicava que todos os sacrifícios haviam sido feitos por amor, não por obrigação. No final, ela escrevia: "Se um dia você descobrir o que fiz, por favor, não se sinta culpado. Foi a maior alegria da minha vida poder dar tudo por você. Ser sua mãe foi meu maior orgulho.
A carta estava datada do dia da formatura de Ricardo. Dona Helena, posso levar essas coisas? Tenho um plano, mas preciso da sua ajuda. Helena segurou as mãos de Camila com força surpreendente para sua idade. Querida, pode levar tudo. Adelina merece que alguém lute por ela. Aquela mulher deu a vida pelo filho e agora está morrendo de desgosto porque ele não dá nenhum minuto de atenção para ela. As duas mulheres passaram o resto da tarde organizando as evidências, criando um dossiê completo dos sacrifícios de Adelina. Quando Camila voltou para o lar Esperança naquela noite, encontrou Adelina dormindo, mas até no sono ela parecia inquieta, murmurando o nome do filho. Dr. Henrique se aproximou com uma expressão preocupada. Camila, preciso te avisar. O estado dela piorou hoje. Tivemos que aplicar sedativos porque ela estava tendo episódios de ansiedade severa. Se não houver uma mudança drástica em breve... Ele não precisou completar a frase. Doutor, e se eu conseguisse trazer o filho dela aqui? Se ele viesse visitar, isso poderia ajudar? Dr. Henrique olhou cético. Seria miraculous, mas... Camila, você sabe que ele não quer vir. E forçar um encontro traumático poderia ser ainda pior para ela. Camila segurou a caixa de Helena com mais força. E se ele viesse por vontade própria? Se descobrisse algo que mudasse completamente a perspectiva dele sobre a mãe? O médico suspirou. Seria a única chance real que ela tem. Naquela madrugada, Camila elaborou um plano que era ao mesmo tempo simples e arriscado. Ia até o escritório de Ricardo no dia seguinte, mas desta vez não como uma garçonete suplicando. Ia como alguém que possuía a verdade mais poderosa do mundo, a prova de um amor que ele jamais imaginou que existisse. Se Ricardo Silva tinha um pingo de humanidade restante no coração, as evidências que Helena havia guardado durante décadas iam encontrar essa humanidade e acordá-la do sono gelado da ambição. Mas Camila não sabia que estava prestes a desencadear uma reação em cadeia que mudaria não apenas a vida de Ricardo, mas revelaria segredos familiares que estavam enterrados há tanto tempo que mesmo Adelina havia esquecido. A verdade, quando finalmente viesse à tona, seria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Na sexta-feira seguinte, uma reviravolta inesperada mudou completamente os planos de Camila. Ela estava se preparando para confrontar Ricardo no escritório quando recebeu uma ligação que a deixou em pânico. Era Dr. Henrique, com a voz tensa de quem carregava más notícias. Camila, precisa vir urgentemente. Adelina teve uma crise durante a madrugada e está muito mal. Chamamos uma ambulância, mas ela está pedindo por você. O telefone quase escorregou das mãos de Camila. Doutor, ela está estável, mas extremamente fragilizada. E Camila, há algo mais. Antes da crise, ela ficou repetindo que precisava ver o Ricardo uma última vez. Camila chegou ao Hospital Santa Cruz correndo, com a caixa de Helena embaixo do braço. Adelina estava numa cama branca, conectada a aparelhos que monitoravam cada batimento de seu coração cansado. Parecia ter envelhecido 10 anos numa única noite, mas seus olhos ainda brilhavam quando viu Camila entrar no quarto. Minha filha, ela sussurrou com voz fraca. Senti que meu tempo está chegando. Preciso que você me prometa uma coisa. Camila segurou a mão gelada de Adelina, lutando para não desabar em lágrimas. Qualquer coisa, mãe do coração. Quero que você diga para o Ricardo que eu o perdoo. Por tudo. E que ele não precisa se sentir culpado por nada. Adelina fez uma pausa para recuperar o fôlego. Sei que ele está ocupado, que tem uma vida importante. Só queria que ele soubesse que sempre foi o maior orgulho da minha vida. Camila apertou a mão dela com mais força. Dona Adelina, prometo que vou falar com ele, mas a senhora precisa ficar forte, porque ainda temos muitas conversas pela frente. Foi nesse momento que uma ideia desesperada surgiu na mente de Camila. Se ela não conseguia levar Ricardo até Adelina, através de súplicas ou confrontos, talvez conseguisse através de uma estratégia completamente diferente. Saiu do quarto e ligou para o escritório da construtora Imperial.
mas desta vez pediu para falar diretamente com Patrícia. Patrícia, aqui é Camila, do Lar Esperança. Preciso que você dê um recado urgente para o Sr. Ricardo. Já disse que ele não atende. Patrícia começou com o tom de sempre, mas Camila a interrompeu. Diga para ele que sua mãe está internada no Hospital Santa Cruz e que quer vê-lo uma última vez. Diga também que eu tenho documentos que ele precisa conhecer sobre a família. Houve um silêncio do outro lado da linha. Que tipo de documentos? Patrícia perguntou com curiosidade despertada. Documentos sobre heranças e bens da família Silva, coisas que podem afetar legalmente a empresa dele. Camila odiou mentir, mas sabia que Ricardo só se moveria por interesse próprio. 2 horas depois, recebeu uma ligação de volta. Era Patrícia, com um tom completamente diferente. O Sr. Ricardo quer marcar um encontro com você para hoje mesmo. Pode ser às 6 da tarde, no Café Aroma? Camila conhecia o lugar. Era uma cafeteria elegante no centro da cidade, frequentada por empresários e profissionais liberais. Pode ser, mas quero deixar claro que ele precisa vir preparado para ouvir algumas verdades sobre a mãe dele. O resto da tarde passou numa mistura de ansiedade e determinação. Camila voltou ao hospital para ficar com Adelina, que havia estabilizado, mas continuava muito frágil. Minha querida, Adelina disse, segurando a mão de Camila, você trouxe tanta luz para a minha vida. Se algo acontecer comigo, quero que saiba que você foi a filha que sempre sonhei ter. Nada vai acontecer, Camila respondeu, mas por dentro rezava para que seu plano funcionasse. Às 6 em ponto, Camila estava sentada numa mesa do Café Aroma, com a caixa de Helena ao lado e o coração batendo descompassado. Ricardo chegou poucos minutos depois, acompanhado por um advogado elegante que carregava uma pasta de couro. Eles se sentaram na mesa em frente e Ricardo foi direto ao ponto. Senhorita Camila, meu advogado está aqui porque você mencionou documentos legais. Quero resolver isso rapidamente. Sua voz carregava a frieza de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Talvez curiosidade, talvez preocupação. Senhor Ricardo, antes de falarmos sobre documentos, preciso que o senhor saiba que sua mãe está internada e muito mal. Camila observou atentamente a reação dele. Por uma fração de segundo, viu algo que poderia ser preocupação passar pelo rosto de Ricardo, mas logo a máscara de indiferença voltou. Senhorita, vim aqui para tratar de questões legais, não para drama familiar. Se há documentos importantes, vamos direto ao assunto. Está bem, Camila disse, abrindo a caixa lentamente. O senhor conhece esta foto? Ela colocou sobre a mesa a foto da formatura, onde Adelina aparecia visivelmente magra e mal vestida. Ricardo olhou rapidamente e deu de ombros. É da minha formatura. E daí? O senhor sabia que sua mãe estava passando fome nessa época? A pergunta saiu com a força de uma bomba. Ricardo franziu o senho. Que história é essa? Minha mãe sempre teve o que comer. Camila colocou os comprovantes de doação de sangue na mesa. Estes são recibos de doação de sangue da sua mãe. Ela vendia o próprio sangue todas as semanas para conseguir dinheiro extra para pagar seus estudos. O rosto de Ricardo empalideceu ligeiramente. Isso não pode estar certo. Ela nunca me disse... Claro que não disse, Camila interrompeu. Ela fez questão de esconder, assim como escondeu isto. Colocou o comprovante de venda da casa na mesa. Sua mãe vendeu a única propriedade que tinha, a casa que herdou dos pais, para pagar o último ano da sua faculdade e para que você pudesse namorar aquela garota rica sem se sentir inferior. O advogado se inclinou para examinar o documento, confirmando com um aceno que era autêntico. Ricardo pegou o papel com mãos trêmulas. Mas ela disse que estava reformando a casa, que tinha ido morar temporariamente num apartamento menor. Mentira, Camila disse, colocando mais documentos na mesa. Ela alugou um quarto de pensão, trabalhava 3 turnos por dia e passava fome para que você pudesse comer bem na faculdade. Com cada evidência apresentada, Ricardo ficava mais pálido.
O advogado, ao lado dele, permanecia em silêncio, claramente desconfortável com a situação. Senhor Ricardo, Camila continuou, sua mãe vendeu a aliança de casamento para comprar seu anel de formatura. Vendeu a máquina de costura da avó para pagar a matrícula. Vendeu até as roupas boas que tinha para conseguir dinheiro para seus livros. Por quê? Por que ela fez isso? Ricardo perguntou, e pela primeira vez sua voz carregava emoção real. Por que não me disse? Camila tirou a carta de Adelina da caixa. Porque esta era a forma dela de amar. Leia. Ricardo pegou a carta com mãos que tremiam visivelmente. Conforme lia, seu rosto se transformava. A frieza dava lugar à confusão, depois ao choque e, finalmente, a algo que poderia ser remorso. Ela escreveu isso quando? Ele perguntou com voz rouca. No dia da sua formatura. Era para ser uma despedida, caso ela não aguentasse mais os sacrifícios. Camila deixou a informação penetrar antes de continuar. Senhor Ricardo, enquanto sua mãe estava se matando de trabalhar para realizar seus sonhos, o que o senhor estava fazendo? Enquanto ela vendia tudo o que tinha para que você pudesse ter uma vida melhor, o senhor estava envergonhado dela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhava fixamente para a carta, como se estivesse tentando processar uma realidade que desmoronava tudo o que ele acreditava sobre sua própria vida. Eu não sabia, ele murmurou. Nunca imaginei que... Nunca imaginou porque nunca perguntou. Camila disse com dureza. Nunca se interessou o suficiente para descobrir. Sua mãe estava morrendo de exaustão para que você pudesse viver, e o senhor acreditou que isso era natural. Foi então que Ricardo desabou. Não fisicamente, mas emocionalmente. Todos os anos de construção de uma personalidade fria e calculista ruíram diante das evidências do amor mais puro que existia. Minha mãe está realmente mal? Ele perguntou, e sua voz era a de uma criança assustada. Está internada no Hospital Santa Cruz. Os médicos dizem que ela está desistindo de viver, porque se sente abandonada pelo único filho que ama mais que a própria vida. Ricardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Preciso ir vê-la, agora. Camila sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Senhor Ricardo, ela está muito fragilizada. Qualquer choque emocional pode... Vou com cuidado, ele disse, guardando os documentos com reverência. Preciso pedir perdão, preciso... Deus, o que eu fiz? O advogado tentou dizer alguma coisa sobre compromissos da agenda, mas Ricardo o ignorou completamente. Senhorita Camila, Ricardo disse, parado na porta do café. Obrigado. Se você não tivesse feito isso, se eu tivesse perdido minha mãe sem saber a verdade... Ele não conseguiu completar a frase. Camila apenas assentiu. Ela sempre soube que um dia você entenderia. Adelina nunca perdeu a fé no filho que criou com tanto amor. Enquanto Ricardo corria para o hospital, Camila ficou sentada no café, olhando para a caixa vazia que havia guardado décadas de segredos. Sabia que havia plantado a semente da redenção, mas não podia prever se seria forte o suficiente para curar anos de mágoa e abandono. A próxima hora seria crucial para determinar se o amor maternal de Adelina seria finalmente correspondido, ou se chegara tarde demais para salvar uma relação que parecia perdida para sempre. Ricardo correu pelos corredores do Hospital Santa Cruz como um homem possuído, com os documentos de Helena apertados contra o peito e o coração batendo num ritmo que não sentia há décadas. Cada passo ecoava como uma acusação. Como pôde ser tão cego? Como pôde ignorar uma mãe que literalmente deu a vida por ele? Quando chegou ao quarto onde Adelina estava internada, parou na porta, subitamente tomado por uma vergonha tão profunda que quase o fez desistir. Ali estava a mulher que vendera o próprio sangue para pagar seus estudos, e ele não conseguia nem mesmo lembrar quando havia dito "eu te amo" pela última vez. Dr. Henrique estava checando os aparelhos quando notou um homem elegante parado na porta, visivelmente abalado. Senhor,
Sou Ricardo Silva. Esta é minha mãe. A voz de Ricardo saiu rouca, carregada de uma emoção que ele havia reprimido por anos. O médico o estudou por um momento, reconhecendo finalmente o filho que Adelina mencionava com tanto orgulho e dor. Senhor Ricardo, sua mãe está estável, mas muito fragilizada. Qualquer emoção forte pode ser perigosa para ela neste momento. Doutor, eu preciso falar com ela. Descobri coisas sobre minha mãe que eu nunca soube. Preciso pedir perdão antes que seja tarde demais. Doutor. Henrique viu lágrimas nos olhos do empresário e sentiu algo que não esperava. Esperança. 5 minutos. E senhor Ricardo, seja gentil. Sua mãe acreditou até o último momento que o senhor ainda a amava. As palavras do médico atingiram Ricardo como uma lâmina, porque ele percebeu que Adelina tinha mais fé nele do que ele mesmo jamais tivera. Quando Ricardo se aproximou da cama, Adelina estava dormindo, mas mesmo inconsciente, parecia inquieta, como se estivesse lutando contra algum pesadelo. Ele se sentou na cadeira ao lado e, pela primeira vez em anos, realmente olhou para a mãe. Viu as rugas que o tempo e a preocupação haviam cavado em seu rosto, as mãos que um dia foram fortes e agora pareciam frágeis como papel, os cabelos completamente brancos que ele lembrava castanhos e brilhantes. Mãe, ele sussurrou, e sua voz se quebrou na palavra mais simples do mundo. Adelina abriu os olhos lentamente e por um momento pareceu confusa, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Ricardo, meu filho, você está realmente aqui? A voz dela era um fio de seda, mas carregava uma alegria tão pura que Ricardo sentiu o peito apertar de dor. Estou aqui, mãe. Finalmente estou aqui. Ele segurou a mão dela, surpreso com sua fragilidade, e sentiu décadas de arrependimento concentradas naquele toque. Sabia que você viria, Adelina disse, sorrindo apesar da fraqueza. Sempre soube que meu menino não me esqueceria para sempre. Ricardo olhou para os documentos que trouxera e soube que precisava falar, mesmo que isso despedaçasse os dois. Mãe, preciso te contar algo. Descobri sobre tudo que você fez por mim. Os sacrifícios, as vendas, o sangue. A palavra saiu como um soluço. Por que você nunca me disse? Por que escondeu que estava passando por tanto? O sorriso de Adelina ficou mais doce, como se finalmente pudesse dividir um segredo que guardara por décadas. Porque era minha alegria, meu filho. Cada sacrifício era uma declaração de amor. Não queria que você se sentisse culpado ou desistisse dos seus sonhos por minha causa. Ela apertou a mão dele com uma força surpreendente. Ver você se formar, ver você construir uma vida boa, valia qualquer preço que fosse. Mas eu me tornei um monstro, Ricardo confessou, as lágrimas finalmente descendo sem controle. Me tornei frio, calculista, egocêntrico. Abandonei a mulher mais importante da minha vida porque pensei que você era um peso. Como você pode me perdoar? Adelina levantou a mão trêmula e tocou o rosto do filho, enxugando suas lágrimas como fazia quando ele era pequeno. Porque você é meu filho. Porque o amor de mãe não tem condições nem prazos de validade. Nesse momento, Camila apareceu na porta trazendo flores frescas. Quando viu Ricardo ao lado da cama de Adelina, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Dona Adelina, como a senhora está se sentindo? Adelina olhou de Camila para Ricardo e seus olhos brilharam com uma ideia. Ricardo, quero te apresentar alguém muito especial. Esta é Camila, a filha que ganhei quando pensei que havia perdido o filho. Camila, Ricardo disse, levantando-se e estendendo a mão. Não tenho palavras para agradecer o que você fez por minha mãe. Quando todos me falharam, incluindo eu mesmo, você estava aqui. Camila apertou a mão dele, vendo nos olhos do empresário uma transformação genuína. Fiz apenas o que qualquer pessoa com coração faria. Sua mãe merecia ser amada. A simplicidade da afirmação atingiu Ricardo como uma revelação. Amor não era algo complicado ou condicional.
Era simples e constante, como o de Adelina sempre foi. Doutor. Henrique retornou ao quarto e ficou impressionado com a mudança no ambiente. Dona Adelina, seus sinais vitais melhoraram significativamente nas últimas horas. É incrível o poder que uma visita especial pode ter. Adelina sorriu, ainda segurando as mãos do filho e de Camila. Doutor, agora tenho 2 motivos para viver. Ver meu filho feliz de novo e ver minha filha encontrar a felicidade que merece. Mãe, Ricardo disse, e havia uma determinação nova em sua voz. Quero que você venha morar comigo. Quero compensar todos esses anos perdidos. Quero cuidar de você como você cuidou de mim. Adelina olhou para ele com surpresa e alegria. Meu filho, você tem certeza? Sua vida é tão complicada, tão importante. Nada é mais importante que você, Ricardo interrompeu. Demorei anos para entender isso, mas agora sei. Sucesso sem família é fracasso disfarçado. Camila observava a transformação de Ricardo com uma mistura de satisfação e incredulidade. O homem que havia dito que a morte da mãe seria um alívio, agora falava de dedicar sua vida a cuidar dela. Senhor Ricardo, ela disse, posso fazer uma pergunta? O que mudou? Como o senhor passou de... Bem, de onde estava para aqui? Ricardo olhou para os documentos na mesa de cabeceira. Descobri que minha mãe é uma heroína e eu era o vilão da história sem nem saber. Não era um vilão, Adelina disse suavemente. Eram apenas um filho que não sabia toda a verdade. Agora que sabe, pode escolher quem quer ser. Ricardo se ajoelhou ao lado da cama, numa posição que o levou de volta à infância, quando Adelina era a pessoa mais importante do seu mundo. Mãe, prometo que vou passar o resto da minha vida compensando esses anos perdidos. Vou cuidar de você. Vou te dar o amor que você sempre mereceu. Enfermeira Beatriz entrou no quarto nesse momento e parou, surpresa. Trabalhava no hospital há anos e raramente via reuniões familiares tão emocionais. Desculpem interromper, mas preciso verificar os medicamentos da dona Adelina. Quando se aproximou, sussurrou para Camila. Em 30 anos de profissão, nunca vi uma recuperação tão rápida motivada puramente pelo amor. Camila sorriu, sabendo que havia testemunhado um milagre simples, mas poderoso. Ricardo, Adelina disse, sua voz ganhando força a cada minuto, preciso que você entenda uma coisa. Nunca me arrependi de nada que fiz por você. Cada sacrifício foi um investimento no homem bom que eu sabia que você podia ser. Hoje, vendo você aqui, sei que valeu a pena. Ricardo beijou a mão da mãe, um gesto que não fazia desde a infância. Mãe, quero que você conheça o homem que pretendo me tornar. Não o empresário frio que me tornei, mas o filho que você criou para ser bom. Camila se preparava para sair, sentindo que a família precisava de privacidade, quando Adelina a chamou. Camila, querida, não vá. Você faz parte desta família agora. Ricardo assentiu vigorosamente. Camila, minha mãe está certa. Você salvou nossa família quando eu havia desistido dela. Como posso retribuir? Camila balançou a cabeça. Não precisa retribuir nada. Ver vocês dois juntos de novo é a maior recompensa que eu poderia ter. Mas Ricardo já tinha uma ideia formando em sua mente. Uma ideia que não apenas honraria sua mãe e Camila, mas que poderia transformar a dor de anos perdidos em algo bom e duradouro. Olhou pela janela do hospital e viu a cidade lá embaixo, cheia de pessoas, que talvez estivessem vivendo a mesma tragédia que quase destruiu sua família. Mãe, Camila, ele disse, tenho uma proposta que pode mudar muitas vidas. O que Ricardo estava prestes a sugerir não apenas reuniria sua família, mas criaria um legado que tocaria milhares de outras famílias. A garçonete que havia entrado em suas vidas como uma estranha estava prestes a se tornar a catalisadora de uma transformação que ninguém poderia imaginar. O amor havia vencido a frieza, mas essa era apenas o começo de uma história que se tornaria lenda.
3 meses depois, o Café Aroma estava mais movimentado que o normal numa tarde de sexta-feira. O estabelecimento havia se tornado famoso na cidade depois que a história de uma garçonete corajosa e um empresário transformado começou a circular pelas redes sociais. Camila ainda trabalhava lá, mas agora como sócia proprietária, depois que Ricardo havia comprado o café e o transferido para ela como forma de gratidão. Não é caridade, ele havia dito. É reconhecimento pelo que você fez por nossa família. Adelina estava sentada numa mesa especial, radiante de saúde e felicidade, usando o vestido azul que Ricardo havia comprado para ela na semana anterior. A recuperação havia sido tão completa que os médicos chamavam de milagrosa, embora todos soubessem que o verdadeiro remédio havia sido o amor reencontrado. Ela observava Camila servir os clientes com um sorriso orgulhoso, como uma mãe observa uma filha bem-sucedida. Aquela menina salvou nossa família, ela murmurava para si mesma pela 100ª vez em 3 meses. Ricardo chegou pontualmente às 4 da tarde, como fazia todos os dias desde a reconciliação. Havia mudado completamente, não apenas no relacionamento com a mãe, mas em todos os aspectos da vida. A empresa continuava próspera, mas agora funcionava com políticas humanitárias que ele jamais havia considerado antes. Licenças estendidas para funcionários cuidarem de familiares idosos, um programa de apoio para filhos de trabalhadores que queriam estudar e uma fundação que ele havia criado para conectar famílias separadas por mal-entendidos. Como está minha princesa hoje? Ricardo perguntou, beijando a testa de Adelina antes de se sentar. Era assim que a chamava agora, compensando décadas de carinho perdido. Estou perfeita, meu filho, e ansiosa para conhecer a surpresa que você disse que tinha para nos contar hoje. Ricardo sorriu misteriosamente. Havia planejado este momento há semanas, esperando que tudo estivesse perfeito para fazer o anúncio que mudaria a vida de todos eles. Camila se aproximou com uma bandeja de café e quitutes, e Ricardo notou como ela havia mudado também. Não apenas externamente, embora o novo corte de cabelo e as roupas bonitas a deixassem ainda mais radiante, mas internamente. Havia uma confiança nova, uma alegria genuína que vinha de saber que havia feito a diferença na vida das pessoas que amava. Café da tarde para a família mais linda do mundo, ela disse, usando a expressão que Adelina havia criado para se referir ao trio deles. Camila, sente-se conosco, Ricardo pediu. O que tenho para contar envolve você também. Camila olhou ao redor. O café estava cheio, mas seus funcionários conseguiam dar conta do movimento. Sentou-se entre Ricardo e Adelina, formando o triângulo de afeto que havia se tornado o centro emocional de suas vidas. Não me digam que vão me dar mais presentes, ela brincou. Já ganhei um café, um apartamento novo e uma família. Não sei se meu coração aguenta mais surpresas. Esta surpresa é diferente, Ricardo disse, retirando um envelope elegante do paletó. Lembram-se de como nos conhecemos? Minha mãe estava sozinha, abandonada pelo filho ingrato, e você decidiu ser a filha que ela merecia ter. Adelina segurou a mão de Camila, seus olhos já brilhando com lágrimas de antecipação. Bem, descobri que existem milhares de Adelinas por aí e milhares de Ricardos cegos pelo sucesso e pela pressa da vida moderna. Ricardo abriu o envelope e retirou documentos oficiais. Por isso criei o Instituto Adelina Silva, reconectando famílias através do amor. É uma organização que vai localizar filhos que perderam contato com os pais, investigar mal-entendidos familiares e, principalmente, educar sobre a importância do tempo em família. Adelina levou a mão ao peito, emocionada. Meu filho, você quer dizer que outras mães não vão passar pelo que eu passei? Exatamente. E Camila? Ricardo se virou para a garçonete. Quero que você seja a diretora executiva do Instituto. Ninguém entende melhor que você o poder de um coração que se importa.
Camila ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude do que estava sendo oferecido. Ricardo, eu não sei se tenho qualificação para algo tão grande. Você tem a única qualificação que importa, Adelina interrompeu. Você tem amor verdadeiro no coração. Naquele momento, vários clientes do café começaram a se aproximar da mesa, reconhecendo a família cuja história havia tocado toda a cidade. Vocês são os Silva? Uma senhora idosa perguntou timidamente. Nossa história inspirou minha filha a me ligar depois de 5 anos de silêncio. Um homem de meia idade se aproximou também. Meu irmão me procurou na semana passada depois de ler sobre vocês na internet. Disse que não queria esperar até ser tarde demais. Adelina olhou ao redor, vendo como sua dor havia se transformado em esperança para outras pessoas, e sentiu uma paz profunda. Sabe, Camila, ela disse, quando estava naquele lar, sozinha e esquecida, jamais imaginei que minha tristeza poderia se tornar a alegria de outras famílias. Ricardo segurou a mão da mãe. Mãe, sua dor não foi em vão. Ela me ensinou que sucesso sem amor é vazio. E agora vamos usar essa lição para ajudar outras pessoas. Foi então que aconteceu o momento que definiria para sempre a história deles. Um jornalista que estava no café, atraído pela comoção, se aproximou com um gravador. Dona Adelina, poderia nos contar como tudo começou? Como uma simples garçonete mudou sua vida? Adelina olhou para Camila com um sorriso radiante, segurou sua mão, olhou para o filho com um orgulho infinito e disse as palavras que se tornariam legendárias. Filho, essa garçonete cuidou de mim no lar quando você me esqueceu. Ela me deu o que eu mais precisava. Alguém que enxergasse meu valor quando eu mesma havia esquecido que tinha algum. Ricardo assentiu, com lágrimas nos olhos. E agora, mãe, vamos cuidar para que nenhuma mãe se sinta esquecida novamente. Camila apertou as mãos dos dois. E que nenhum filho perca a chance de amar enquanto ainda há tempo. A gravação daquele momento se espalhou pelas redes sociais como fogo, alcançando milhões de visualizações em poucos dias. Mas para Adelina, Ricardo e Camila, o mais importante não era a fama. Era saber que o amor havia vencido o abandono, que a família estava reunida e que sua história estava salvando outras famílias pelo país inteiro. 6 meses depois, o Instituto Adelina Silva já havia reunido mais de 1000 famílias separadas. No escritório principal, uma foto emoldurada mostrava 3 pessoas sorrindo numa mesa de café. Uma mãe que aprendeu que merecia ser amada, um filho que descobriu que sucesso sem família é fracasso. E uma garçonete que provou que às vezes os anjos vêm disfarçados de gente comum. A maior lição de todas ficou gravada numa placa na entrada do instituto. O amor não tem prazo de validade, mas a oportunidade de demonstrá-lo tem. Não espere até que seja tarde demais para dizer eu te amo para quem realmente importa. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvio. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulla pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten
Torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Että katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluisi juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkunen. Mä en laita modeksori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että no mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. No. Mut en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen, mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tämän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta, mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää pari päivää. Niin. En tiedä. On kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin ihan tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niin päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niin reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä.
tietenkin se silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla ole silleen niinku elämää siellä tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu pariin päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsu voimassa sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsu voimassa sinne, mutta siihen on nyt pari kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin.